Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Dupla felicidade ontem à noite pela Copa do Brasil para o futebol cearense, Ceará e Fortaleza, e os seus torcedores acompanharam as vitórias, os resultados que classificaram as duas equipes para a etapa seguinte da Copa do Brasil. Passaram de fase mais uma vez quando a equipe do Fortaleza venceu o Nova Iguaçu por 1-0, gol de Vitinho. E um pouquinho mais tarde, o Ceará derrotou o São Bernardo nos pênaltis, numa noite heróica do goleiro da equipe do Ceará, que defendeu 3 cobranças. O Richard foi o protagonista desse feito marcante para a equipe do Ceará, que no sábado volta a campo contra o mesmo São Bernardo, desta feita pelo Campeonato Brasileiro da Série B, às 4 da tarde no Estádio Castelão. Já a equipe do Fortaleza estreia fora de casa contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá no estado de São Paulo. O jogo é um pouquinho mais tarde, às 7h15 da noite. E essa competição, a Série B, terá a cobertura de algumas emissoras, alguns streams e também de uma emissora local, tá? Na verdade, o principal objetivo de Fortaleza e Ceará é realizar uma boa campanha e, quem sabe, retornar à Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano, ou seja, 2027. Mas, por mais que a busca por uma figura geométrica seja obrigatória, tá? Um triângulo, um losango, um quadrado no meio-campo. Eu acompanhei mais cedo um pouco o jogo do Fortaleza e o técnico Carpini mudou a estratégia, mudou o sistema de jogo. Ele até declarou aí para a imprensa que estabelecia um 3-6-1 ou 3-5-2 com suas variações, exatamente por conta de uma necessidade, em detrimento de não ter jogadores para as posições das quais ele julgava necessário ser mais ofensivo. Portanto, até hoje também existe figuras aí como o falso 9. Equipes que atacam apenas por um lado, às vezes liberam um lateral, não liberam o outro, os alas, passagem dos alas. E tive a oportunidade também de ver alguns momentos do jogo do Ceará, onde o time teve dificuldades ofensivas para ser mais eficiente, mas com o goleiro Richard praticando notáveis defesas nas cobranças de pênalti, o Ceará eliminou a equipe do São Bernardo, que estava na maior obrigação de vencer, mesmo porque jogava dentro dos seus próprios domínios. Portanto, essas equipes que têm essas variações no sistema de jogo, com tal de falso 9, que é o centroavante, outros que atacam mais por um lado, estrategicamente, não são simétricas. Mas nem tudo na vida é simétrico, nem o nosso rosto, né? Se a gente reparar bem, se alguém olhar aí no espelho direitinho, vai ver que seu rosto não é assimétrico. Não é simétrico, ele é assimétrico. Ele tem uma pequena diferença de um lado para o outro. Portanto, no futebol também é compreensível e vale destacar que nem sempre se pode ter um time simétrico. É necessário que haja um futebol em campo mais ofensivo, um futebol que apresente melhor a arte, a verdadeira essência do futebol. Eu vi que a equipe do Fortaleza ontem
entrou basicamente com um sistema de 4-3-3, esse é um dos mais ideais do meu ponto de vista, porque fica uma equipe mais ofensiva e até aproximando um pouco mais da simetria, com 2 pontas abertos. O Vitinho fazia a ponta direita, mas uma vez ou outra havia uma variação para o 4-4-2, quando ele voltava pelo meio para auxiliar na marcação as investidas do time adversário. Assim também o Ceará tem a sua qualidade, jogadores que são até egressos da base, cito o Melk, por exemplo, Pedro Gilmar. O Ceará precisa apenas aprimorar mais um pouco a sua ofensiva, tá? Se reforçar melhor com atacantes para melhorar essa situação da finalização, da eficiência, para produzir melhor a eficácia, que é o resultado do jogo, o gol que dá a condição para vencer as partidas. Portanto, teremos aí pela frente, além da sequência da Copa do Brasil, que terá na próxima fase o ingresso de 20 clubes da Série A, somando-se aos 12 classificados, teremos um total de 32 equipes. Continua uma disputa e será uma disputa muito acirrada, porque esses clubes da Série A, eles têm muita qualidade, muitos deles, alguns estão basicamente no mesmo patamar de Ceará e Fortaleza, e não tenho dúvidas que teremos uma disputa muito boa. Sem com isso deixar de dizer que tanto Ceará quanto Fortaleza poderão se tornar adversários mais uma vez. Quem sabe o clássico rei, né, tão falado assim aqui no nosso estado, possa acontecer novamente, porque os jogos serão definidos novamente na base do sorteio. Agora sim, na base do sorteio, mas com uma fórmula diferente. Serão jogos de mata-mata, ida e volta, tá? Daí porque as equipes terão mais oportunidades. Não é apenas um jogo eliminatório. O que perder poderá perfeitamente no segundo jogo, no jogo da volta, vencer. Aí sim tem que ser decidido nas cobranças de pênaltis, caso haja empate nas 2 partidas disputadas. Portanto, vamos aguardar e breve teremos novidades no esporte, no futebol cearense. Valeu, até o próximo.